Olá, gente. Tô tentando fixar o comentário aqui. Que eu queria fixar o assunto da live aqui. Eu tava vendo um videozinho. Peraí. Queria saber como é que fixa aqui, mas eu não consegui não, gente. E aí, tudo bem? Hoje o assunto é bom, hein? O assunto é branquitude. E não sei se vocês estão me vendo. Acho que eu vou sair e vou entrar de novo, porque tá meio... Vocês estão me vendo? Eu não tô vendo nenhuma... Ah, tá aqui. Ai, a Eneida. Oi, Eneida. Aqui, né, para iniciar a live de hoje. Sim, o áudio... Ok, Olá, vídeo ok. Karina. Oi! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu me atrapalhei um pouco aqui, porque eu estava tentando fixar o O título da título, o nossa tema? live. É o tema Perfeito. Branquitude. E eu não consegui. Tudo bem. A gente Então vai é sem o isso. título aqui fixado, mas acho que as pessoas que vão entrando aqui, a gente vai inteirando do assunto, né, cara? É isso aí. E aí? E é aí que a gente vai se preparando no movimento, né? É um assunto muito caro, pelo menos para mim, né, cara? Sim, Falar sobre sim. branquitude, falar Não sobre é? suas dimensões étnico-raciais, né? Tem sempre uma mobilização do ponto de vista emocional, né? Perpassa toda essa experiência de estar aqui no Brasil, né? Vivenciando essa diáspora brasileira. Sim, sim. É algum dos assuntos que a gente vai discutir também para falar, né? Sobre branquitude, o tema que a Sim, gente sim. escolheu para abordar hoje. É um tema aí fundamental, né? Para a luta antirracista, não tem como, né, a gente não colocar isso em pauta, né, não colocar a branquitude em pauta. Né? Eu acho que é importante também daí já partir daí pensar que colocar a branquitude em pauta não é colocar o branco no sentido de não dar destaque ao branco, porque senão seria aí mais um viés da Exato. branquitude, né? Então, o Para... estudo da branquitude é Ai, desculpa, te sobre... interrompi, cara. Não, Pode desculpa. continuar. Não, que o Eu estudo te... da branquitude é isso, né? É olhar para essa questão aí da dominação, dessa dita superioridade, né? Dessa crença de superioridade. Isso. Mas, Era só para complementar a sua fala que estudar a branquitude não é, de novo, reposicionar o branco no centro, mas é sim, olhar o lugar dele nessa estrutura. isso. Exato, Anita. Perfeito. Senão seria mais uma vez, né? A injustiça, A injustiça. né? Então vamos lá. Tá tudo bem aí, gente? Tá frio? Tá calor? Como é que tá? Aqui em Ribeirão tá friozinho. Aqui também, aqui em Serrana está relativamente quente, né? Como de É. costume aqui, habitual. Mas eu acho que a gente já vai ressoando o clima, né? Porque o assunto é quente, né? Calorosa aqui. A prosa vai ser calorosa, né? É para ser, é para É ser. para ser, né? É para ser. Entre outros sentimentos, né? Sim, vai esquentar aqui. Vai esquentar aqui. Então vamos lá, né? O que que é então? O que que significa a palavra branquitude, né? Por que que a gente trouxe essa pauta, né, para o coração coletivo, né, que é o coração aí gestando potências, né, que a gente gosta de pensar dessa maneira, né, sobre nossos encontros aqui, né, gestar várias coisas. E branquitude, então, vem de uma questão, não falar do branco, e sim falar desse lugar estrutural de vantagem, né? Então, sociedades pautadas na branquitude são sociedades que são estruturadas em cima do racismo.
né? Então, é uma questão ligada à pessoa branca no sentido de que, gente, quem foi que inventou a história do racismo foi o branco. Se foi o branco que inventou, a gente tem que estudar isso aí, a gente tem que entender isso aí, porque isso vigora até hoje, né? Então, a branquitude é o estudo disso, né? Dessa subjetividade que é considerada, que é criada e considerada como sendo superior, a raça superior, né? Então, a branquitude ela vem dessa construção colonizadora, né? A partir do momento que se traz a ideia de, né, que se estuda a branquitude, a gente tem que partir lá do momento da colonização, né? E como a colonização vai sustentar essa ideia de que o branco é superior, então, já que o branco é superior às outras raças, aliás, aí se cria a ideia de raça, né? Porque Século XIX, né? ela não é algo biológico, né? Algo criado para que se sustente a ideia de superioridade, porque não existe. Então, como não existe, tem que inventar. Foi inventado dessa maneira, né? Exato. Então, o que a gente chama de Pensando aí um pouco. história. Oi. Não, só é para referenciar, né, esse pensamento também Uhum, da Lia Weiner. É uhum, uma autora e também psicóloga, que a gente uhum, também acessou os conteúdos para conseguir também ter um diálogo, né, referenciar o nosso diálogo aqui e abordar. E ela fala, né, desse conceito, ela uhum, problematiza esse conceito a partir da ideia mesmo do branco. Então, posterior ao período de abolição, quem foi o branco? Porque a gente pensa aí a branquitude, desculpa, a gente pensa o lugar do racismo, mas o lugar que o negro ocupou e ocupa na sociedade. Então a gente vai uhum, pensar a pessoa preta a partir dessa experiência numa marginalização, ele está à margem da sociedade. Então, atualmente a gente pensa aí também no movimento do encarceramento em massa, né? Então, sempre uhum, esse sujeito sendo aí a pessoa que vai ser a pessoa que vai passar pela experiência do racismo, mas a gente não vai pensar o oposto. Então, a gente vai pensar numa perspectiva do oprimido, e não daquele uhum. também que está oprimindo Do necessariamente. opressor. Uhum, Do opressor, exatamente. uhum. E a ideia e o estudo da branquitude é justamente o estudo de quem que é esse branco que se diz superior, Exato. como é que isso surgiu, por que que isso surgiu, né? Então, o estudo da branquitude vem dessa ideia, né? Desse estudo. Olha, vamos aos números. Pós-abolição. Você não ia falar um pouquinho do coração? A Ah, gente sim. já partiu para os números? Só fazendo um adendo, né? Então, fazendo um adendo e voltando um pouquinho. A ideia que nós pensamos para desenvolver e para criar e para realmente, assim, tornar concreto o coração coletivo foi advindo também dessas mobilizações que aconteceram sociais depois da morte do George Floyd. E agora Uhum, completou, dia 28 de maio, completou um ano. Então, uhum, várias pessoas, né, milhares de pessoas, acho que no mundo todo, se mobilizaram para de fato acontecer uma mudança, uma transformação. Né? E a luta, a uhum, reivindicação é política, né? Para uma uhum, sociedade antirracista. E o coração coletivo, a gente pensou, na verdade, nessa ideia mesmo, né? De gestar uhum, essas potências, de gestar uma sociedade que vise, de fato, uma outra perspectiva, uma mudança de olhar, né? Uma mudança de conduto e que realmente, assim, considere o racismo e as suas dimensões, o quanto que isso uhum, impacta a experiência do sujeito negro, né? uhum. Então, eu Sim. acho que pensar aí a ideia do coração coletivo, né? E Uhum, simbolicamente, a partir desse período onde a gente está e ainda esse aniversário de morte, né, Karina? uhum. É muito importante, pelo menos para mim, eu acho que para você também, né? Foi isso que fez com que Sim. a gente tomasse Uhum. essa iniciativa, né? Para pensar uma sociedade diferente. Sim. Então, o Sim. racismo também é o cerne aí do coração coletivo, né? Pensar, né, políticas, não somente política, mas pensar um posicionamento antirracista. É. Porque para ser antirracista, você tem que sair a gente tem que sair do diálogo e ir para ação, né? Não se ficar só na conversa. Mas a gente vai falar um pouquinho mais profundamente até sobre isso, né?
que é uma dimensão aí muito interessante de se criticar dentro da questão da branquitude. Então a gente estava falando dessa questão que a branquitude está ligada a um lugar de poder, né? Que é considerado esse lugar, né? Que foi criada essa ideia de superioridade, foi criado para manipulação, lógico, né? Justamente para a escravidão, né? Nossa, estou com minha garganta coçando aqui. Desculpa, gente. Tô meio... Então foi criada essa ideia, né, de superioridade para se poder justificar, né, a escravidão. E aí foi os desdobramentos todos, vieram os desdobramentos todos que a gente sabe aí pela história. Agora vamos lá, nessa ideia do branco ser o centro do universo, Deus é branco, Jesus é branco, né? Não sei se vocês estão sabendo disso aí. Karina, quando você coloca essa ideia, né, como que é hegemônico esse pensamento, né? A gente não consegue pensar até mesmo outras culturas e outras religiões, porque tem uma ideia também de universalidade do pensamento branco, decolonial, né? Então, quando você fala aí da superioridade branca, para pensar também, né, e para não contemplar outros tipos de saberes, outros tipos de conhecimento, outros tipos de filosofia e até mesmo de religião. Então, tem uma ideia de universalidade e de neutralidade branca. Né? E uma outra questão que está atrelada também a essa esfera de dominação e de superioridade é quando a professora Lia Weiner, ela coloca também esses quesitos que está aí dentro, né, da superioridade, que é a moral. Então, é um referencial moral, é um referencial estético, né, e é um referencial, além de moral, e simbólico, né, o capital simbólico da branquitude. Então, quando a gente fala em princípios civilizatórios, a partir de uma ideia colonizadora, a gente está referenciando o branco aí como vamos pensar assim, uma torre, né? Ele está num patamar muito superior, porque é ele que vai vigorar, né? Ele que vai, obviamente, ali estruturar, de fato, tanto um capital moral, simbólico e material. Quando ela fala disso, ela introduz até mesmo para fazer uma experiência análoga, quando a gente vai pensar assim, vamos pensar um médico. Se a gente pensa aí na figura de um médico, a gente vai pensar necessariamente aí, o médico, obviamente, pautando numa ideia de gênero, então já masculino, mas também tem aí na nossa construção mental, simbólica, uma ideia de que esse homem seria branco. E aí, quando ela fala isso, quando a gente pensa e estrutura esse pensamento a partir desse referencial, a gente está considerando uma ideia de raça. Né? Então, uma superioridade, né, no caso intelectual. E aí, pensando também a experiência do sujeito preto, as pessoas pretas elas têm muita dificuldade, aí falando um pouquinho, né, com propriedade nisso, de se entenderem como pessoas detentoras de conhecimento, intelectuais. E elas são sempre questionadas nesse lugar. Elas são sempre destituídas, porque o princípio mesmo que está operando é o princípio da superioridade intelectual, né, detentora, aí sendo detida pela pessoa branca e não necessariamente para a pessoa preta. Isso, assim, um aspecto, né, da branquitude, do que é branquitude. Aí no caso do sofrimento que a branquitude causa, né, em tudo isso, né, porque o branco, nessa hegemonia, né, se colocando como superior a tudo, e aí as sequelas disso, né, nessa experiência, né. Exato. É muito, muito, assim, desesperador, né? Porque para onde se olha, essa questão do culto ao conhecimento e ao conhecimento, a gente sempre olhar para ele com a cara de uma pessoa branca, é o que destrói todas as outras possibilidades de criatividade que a gente tem, de novos mundos, novas visões. Inclusive, a gente falou, né, na live da Chimamanda lá, que a gente, né, o perigo da única história. Mas olha que curioso, né, a questão da branquitude, que pós-abolição, aqui no Brasil, nós tínhamos o quê? 5 milhões de negros e 750 mil brancos. Olha o contingente populacional negro. Né? Olha só isso. E aí,
se a gente pensar em planeta hoje, menos de 20% da população mundial pode ser considerada branca. Gente, menos de 20%. E a gente está falando que é justamente essa galerinha aí, né, que é a detentora de todo o saber, né, do mundo. Exato. Que é isso que você estava falando A de não hegemonia, ter, né? da hegemonia. Exato. Superioridade, né? Racial Sim, branca. Em sim. detrimento de todos os outros povos, né? De todas as outras culturas. Quando, de novo, citando a professora Lia Weiner, ela vai falar sobre isso. Então, quando a gente fala da branquitude, que a Karina traz esses dados, né, para pensar aí, para pensar novamente a experiência, para pensar numa ideia aí mais concreta com relação a números. Então, como que esse sujeito, ele se entende aí superior, ele se entende soberano, Uhum, né? E não somente ele se entende, mas a própria estrutura, porque a gente está falando de uma dimensão estrutural, né, para isso. pensar então a branquitude. E ele Uhum, detém esse pensamento universal. E quando a gente fala de questões relacionadas a uma ideia mais racial étnico, a gente vai pensar não necessariamente no branco, porque ele é o universal. Então, quem tem uma raça é o outro, e o outro uhum, necessariamente é o preto, é o indígena, uhum, né? E a branquitude uhum, ela carrega esse status de universalidade, né? Esse uhum, status de neutralidade racial. Então, até mesmo para trazer assim para uma realidade mais concreta, mais palpável, quando a gente pensa, né, roupas étnicas, a gente vai pensar em uhum, roupas indígenas, a gente vai pensar em roupas africanas, mas não necessariamente a gente vai pensar aí numa roupa étnica branca, né? Então é uhum, como se a branquitude ela não fosse racializada, né? Ela não se uhum. entendesse dentro desse espectro de raça. Sim. Então ela exemplificasse aí a todo mundo, né? Era como se fosse Uhum, um modelo de humanidade, é um modelo de humanidade, e que uhum, traduz a experiência de todo mundo. Então você vê como que é sim. desproporcional até mesmo essa contribuição que você traz, Karina, do ponto de vista Uhum, aí dos números, né? Então é uma sim. pequena porção, né? Mas é uma pequena porção, mas que é detentora desses saberes, é detentora dessa hegemonia e dessa dominação. Sim, sim. Porque essa tecnologia de dominação, ela deu muito certo, né? É justamente é a prova de que deu certo nesse sentido de como que a maioria, sendo não branco, né, está sofrendo do jeito que sofre e a meia dúzia aí, a gente já sabe, está ditando as regras e dizendo quem vive e quem morre, né? Exato, exato. E quando a gente Então, pensa também nessa experiência do pós-abolição, né? Essa uhum, pseudo-abolição, né? Falando de totalmente. modo mais claro, é uma pseudo-abolição, né? Não Uhum, existiu de fato essa abolição. Para pensar a experiência do sujeito branco, a gente vai precisar pautar necessariamente uma ideia de privilégio por ser branco, uhum, né? Então, as pessoas que vieram para cá, né, elas receberam, né, também cotas para estarem aqui. Então, foi feita também uma política de branqueamento racial. Então, eles pautaram uma ideia de construção de uma civilização. Então, uhum, pensando uma ideia, né, de construir uma civilização, a gente precisa pautar o quê? Qual que é a civilização com moldes aí superiores? Então, essa uhum, civilização pensada como superior, e aí tem também a contribuição do racismo científico, né, com essa ideia de uhum, superioridade. Então, esses valores, eles precisavam vir, né, serem oriundos de uma cultura superior. Então, essa cultura superior também é branca, né, em uhum. detrimento das culturas que já estavam aqui, dos povos originários, da população que veio também, na população preta que veio, né, que veio aí nas condições que a gente já sabe, né, cara? Sim, sim. Veio trazido Então, a força para cá, né? uhum, sim, sim. É, bom, todo esse processo que até hoje Sequestro se de. diz, é É, sequestro, sequestro de que até pessoas. hoje está aí se desenrolando e nos moldes que a gente vê hoje, né, aqui no Brasil. Como que se dá, né, toda essa questão aí ligada a racismo e à branquitude. E pensando, né, então em branquitude, eu acho que então vamos racializar, né? Eu acho que tem essa questão do branco. O branco precisa, nós brancos, né? Então, primeira coisa,
Vamos deixar aqui a coisa bem certa. Todo branco é racista. Ó, né? Gente, todo branco é racista. Para. Não é porque é legalzinho, é bonzinho, né? Isso aqui é porque a Karina tá fazendo a live, não é não. A Pessoa Karina tá branca colocando o dedo na ferida, né? é branco, né? É racista. Todos nós brancos somos racistas. E por que que a gente tem que dizer isso? E por que que isso é importante ser dito? E que as pessoas brancas, aí no caso, se pensem, né? Por que que a gente pode falar isso? Porque racismo é estrutural. Então, a nossa subjetividade, a nossa construção de ideia de ser, nós brancos, tá, gente? Nós crescemos e fomos construídos, enquanto identidade de ser humano, racistas. Você queira ou você não queira. Aí a gente entra na ideia do quê? Da branquitude crítica e da branquitude acrítica ou não crítica, né? Que é uma outra ideia muito interessante. Então, você aí, branco, seja homem, seja mulher, ou gênero fluido, né? Sendo branco ou sendo lido, né? Que também tem essa coisa do lido como branco. A pergunta que fica é quando é que você se tocou da sua branquitude, da sua raça? Quando é que você chegou e começou a olhar para você e pensar assim, olha, gente, sou uma pessoa branca. E o que que isso significa? O que que significa ser branco? Então, você branca aí, né? Você já pensou nisso? Não é? Você É um lugar de já... repouso. A branquitude, É, nesse sentido, é um lugar de conforto, né? Lugar de repouso, sim. porque as pessoas brancas, elas não precisam se pensar enquanto sendo brancas. Uhum, Enquanto isso não é um privilégio para a pessoa preta, ela sempre vai ter que se pensar, sendo uma pessoa preta. exato. Né? Então, até Sim, mesmo sim. para frequentar espaços públicos, essa pessoa preta, ela precisa pensar. Né? E isso não é uma Uhum. condição para a pessoa branca. Então a gente estava até brincando, né, aquela ideia de, com o hino nacional, né, parafraseando, né, deitado eternamente em berço esplêndido, né, porque o berço é É. esplêndido. Então você tá descansado dessa ideia de ter que pensar se você vai frequentar determinado lugar, como que as pessoas vão te olhar, né, porque já Uhum. é pautada uma ideia de que a pessoa branca ela vai circular livremente. Então não tem Uhum. nenhuma uma questão que ela vai precisar se deparar aí na vida, em sociedade. A pessoa preta não, já é o inverso disso, né? Sim. Ela vai ter que Então, pensar. é, então, essa coisa do ter que pensar, né? Eu gosto de dar muito um exemplo dessa questão falando para a branquitude agora, né? Para o branco. Nossa, realmente, nós não temos essa experiência a pessoa não vai conseguir fazer um exercício empático de se colocar, né? Vamos imaginar que a pessoa não está conseguindo se ver nesse lugar de não ter que pensar em certos aspectos no seu dia a dia. Então, vou trazer o exemplo aqui da heterossexualidade, né? Então, o casal heterossexual, né? O casal modelo padrão universal. O que que é? É a mulher e o homem. Aí depende, você que está nos assistindo aí hoje, sendo mulher ou homem, heterossexual, tá? Quando vocês saem na rua com o seu namorado, com a sua namorada, vocês têm que pensar se vocês podem se abraçar, se beijar ou dar as mãos. Em algum momento você aí, né, parou para pensar que isso poderia ser um problema? Respondam aí dentro da cabecinha de Interajam vocês. conosco. É, Essa experiência é muito análoga, né? é Consideradas as muito proporções. Exato. considerada, né? As Claro, proporções é muito gente. análoga, né? Porque é aquela ideia do descanso, né? Eu tô descansado para pensar, eu não Isso. preciso, meu cérebro nem apresenta sinapses, né? Nem faz Exato, a pessoa, ligação. ela fica Porque é o comum, é chocada. o padrão. Não, é o comum, é o padrão. Então a pessoa precisa sair, né, desse lugar, né, ressoar Uhum, empaticamente com o outro para conseguir, nossa, realmente, né, se uhum, eu tivesse uma orientação sexual, né, homoafetiva, como é que eu me portaria socialmente? Eu teria que pensar uhum, uma, duas ou uhum, três vezes, né, até mesmo para demonstrar carícias, para uhum. demonstrar ali relação de afeto com o outro. Afeto. Uhum. Coisa Exato, básica. Uma afeto, coisa coisa básica. básica, afeto. Uhum, Né? Então, isso aproxima realmente essa experiência da pessoa preta aqui no Brasil. Porque as pessoas, uhum, elas precisam necessariamente pensar.
o tempo todo, até mesmo no cabelo, a Lauren colocou, né, no cabelo, na roupa, né, a vestimenta, as tratativas, a forma de ser. Então é o tempo todo como se não fosse realmente ali um direito de ser quem se é, como se não fosse, não era, né, um direito de ser quem se é, por ser negro. Por ser lido socialmente como negro, né? Porque essa categoria também é uma categoria construída, forjada, na verdade, né? E que não tem uma habilitação para ser o que é. Então, acho que a contribuição do pensamento preto, né, a contribuição do movimento preto é muito importante para a gente pensar não somente o lugar do negro no Brasil, mas o lugar do branco mesmo, que é detentor desses privilégios. Então, ele não precisa realmente pensar. Né? E sempre os lugares que a população branca ela vai ocupar socialmente é um lugar de, não somente de superioridade, não, é um lugar de superioridade, na verdade, e em contraponto, a pessoa preta vai ocupar um lugar de inferioridade e de subalternidade. Então, nem sempre você vê as pessoas pretas aí circulando, né? Ela vai estar sempre ali num lugar de servilismo mesmo, ou estar servindo a pessoa branca, né? Via de regra, é assim que acontecem as coisas, né? Então, quando você fala desse contingente populacional preto, Karina, se a gente atualizar depois de 14 de maio de 1888, agora a gente está o quê? Com 54% da população sendo preta. Na onde que a gente encontra essa população? Majoritariamente, a gente vai encontrar essa população na favela, né? A gente vai encontrar essa população às margens da sociedade. Né? A gente vai encontrar majoritariamente também nos presídios. Né? E será que isso é uma questão somente da pessoa preta? Ou será que a gente não tem que trazer também para uma problemática e para a gente pensar como que está sendo, como que foi construída essa sociedade? Né? Porque o racismo, ele incide sim numa esfera individual, mas ele também perpassa toda a construção de um sistema. Então as instituições também são racistas, né? Até mesmo o conhecimento. O conhecimento, via de regra, a gente se debruça, vamos pensar assim para pensar, são os autores, né, ali do miolo ali da Europa, que é o fio condutor, né, para a construção dos nossos saberes. E será que não teriam outras narrativas, né, outros produtores de conhecimento, que não fosse somente ali esse continente europeu? É mais um pensamento. Isso é a branquitude. Operando, né? É seríssimo isso tudo, né? Porque existe um mecanismo de defesa extremamente fortes na branquitude que não deixam, né? Esses mecanismos de defesa não deixam ela se pensar nesse lugar de privilégio e de promoção de sofrimento, de morte, de dor, de desigualdade, né? Porque dentro ali desse imaginário do branco e dessa ideia de superior, né? Ele tem que ficar incólume, né? Ele tem que ficar lindo, maravilhoso. Ele é perfeito. Imagina que é racista, né? Não pode, imagina. Então, a pessoa branca não se pensa. Normalmente, quando é apontado o racismo para um branco, ele fala, eu sou racista. Uma defesa, né? Já vem, né? Então, por isso que a gente já colocou aqui, todo branco é racista. Então, você não fale isso. No automático. É mentira. Você vai estar sendo... Se você está vendo essa live e daqui para frente você falar um negócio desse, você está sendo desonesto. Mesmo que você repense, né, Karina? Vamos pensar assim, né? Eu não sou racista, porque aí vem esse mecanismo de defesa que é a negação. A Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, ela vai falar sobre isso, né? De que quando esse racismo ele é apontado no branco, no sujeito branco, ele já vai, né, se defender. Não, eu não sou racista, meu amigo mas eu não, eu tenho até um amigo negro. Né? Isso é comum, essas falas, né? Eu tenho um amigo negro, eu tenho um parente negro, eu tenho um avô negro, e enfim, né? Então isso é como se fosse a carteirada do branco, da branquitude. A carteirada. Eu tenho, então eu posso falar. Ai, Jesus. Eu não sou, mas mesmo que a pessoa se repense, para não praticar, tenha esse pensamento aí crítico, como você bem pontuou, Karina, e ela não está afim, né, de reproduzir, ela não está afim de ser racista. Isso não é uma questão somente individual do sujeito, é uma questão da estrutura. A estrutura se configura dessa forma. Um exemplo, eu acho que mais próximo, né? Se a gente pegar aí duas pessoas que são moradoras ali, oriundas da favela, uma pessoa branca e uma pessoa preta, e a gente vai aí para uma vaga, para uma entrevista de trabalho.
né? Isso é um exemplo da Lia Weiner, só para referenciar, né? Qual que é a pessoa, né, pautada aí numa ideia de raça, que tem a maior probabilidade de passar e ser admitida nesse cargo? É o sujeito branco, e não necessariamente o sujeito negro, né? Então, a branquitude, mesmo oriundo do mesmo lugar, mesmo sendo Sim. moradores da favela. Então, a branquitude, ela tem não somente esse capital econômico, mas o capital simbólico também. Né? Então, essa dimensão do racismo, né, do ponto de vista simbólico, ela é muito forte. Muito forte, né? Como detentora realmente ali, talvez não, né, do saber, né, da dominação. Né? Então, eu acho que a gente avança muito para pensar não somente numa experiência do sujeito negro, ou até mesmo numa experiência do sujeito branco, mas para entender que a nossa estrutura é racista. Exato. Mesmo que eu não queira, eu vou reproduzir o racismo ou vou me beneficiar dos privilégios de ser branco. Sim, sim. Então é parar, você, sujeito branco, parar de ficar ofendido, né? Quando é chamado de racista, parar com isso, porque isso inclusive tem a ver com uma questão narcisista aí, de autoimagem, como falei, né? Ouvir isso como uma crítica que é, e se repensar. Se repensar como e quando. Como é buscando conhecimento, é diálogo, é lendo, é fazendo o que a gente chama de letramento racial. E aí, Branco, que tá aqui, já começou o seu letramento racial? De que forma, né? Você já começou o letramento? Se pensar é um primeiro ponto, um primeiro passo. Estar nos ouvindo aqui, não ter saído antes do término da live já é um bom sinal. Ter suportado, já porque tá é um tema muito tenso, né? É um tema muito tenso. E aí você vê que também tem uma ideia de não ser tocado, né? A gente não fala sobre racismo. Atualmente que a gente está falando, atualmente que a gente vem realmente assim problematizando o que é o racismo, né, na nossa estrutura, na nossa experiência brasileira, porque até então a gente colocava um véu, né, e fazia até mesmo aquele comentário, né, todos somos iguais. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas a gente não pode ser tratado como desigual por sermos diferentes. Então a gente precisa respeitar, né, a diversidade de cada um. Sem a pluralidade, né? A pluralidade. Exato, exato. E o racismo é esse sistema mesmo, né? Que privilegia um em detrimento do outro. E que põe diversos obstáculos para a pessoa preta, na verdade, não conseguir ascender socialmente, né? E não só isso, né? Uma das dimensões. Sim, sim, sim. Aquela coisa do pensamento binário, certo e errado, bom ou mal, né? E por aí vai. Aí se colocar lá, e foi colocado, né, a raça, o branco como bom, todo o resto que não branco deixa de ser. Então tem que começar a desmontar isso dentro de si, né? Através de exercício de pensamento, de reflexão, de autorreflexão e, gente, bora estudar também, né? Ler, conversar sobre. E aí a gente entra na questão do pacto, né? Dos pactos narcisistas da branquitude. Né? Porque a gente está falando aqui que o branco não quer se olhar, né? Ele não quer se ver, então ele vai fazer um pacto com outros brancos para que isso se mantenha, né? Então o silêncio do branco diante do racismo é um pacto narcísico, né? Não, porque é outra coisa que é importante. Se alguém for racista, homofóbico, entre outras fobias aí, né, gordofóbico, e você se silenciar, você vai estar sendo conivente. Então, o pacto narcísico do branco é, diante de racismo, ficar quieto e depois chamar a atenção daquela pessoa longe dos holofotes, né? Não, tem que passar vergonha. Tem que chamar a atenção na frente de todo vergonha. mundo. Exato. Né? Tem que constranger. Espero que constrange, né? Porque tem gente que nem constrangido fica. Aí o negócio é pior. Seria
o branco a não crítico, né? Que ele nem fica constrangido, não tá nem aí. Porque daí vem a supremacia, vem a ideia de supremacia, né? Supremacia branca, porque existe essa diferença da branquitude, o branco crítico e o não crítico. Sim, exato, né? E se a pessoa não se pensar nessa estrutura, né, Karina, ela vai, obviamente, continuar sendo racista. Né? Porque faz parte do sistema, faz parte da estrutura. Ela recebe informações o tempo todo para ela continuar sendo quem ela é. E não pensar na experiência do outro. Né? Então, o movimento aí do letramento racial é importantíssimo. Até a Djamila Ribeiro, ela fala sobre isso. Né? Porque as pessoas ficam o tempo todo, né, interpelando a Djamila Ribeiro, questionando a Djamila Ribeiro, e ela fala dessa forma: vai estudar, vai ler, vai conhecer. Né? Para as pessoas realmente assim entenderem o que é esse sujeito, né, negro aqui dentro do Brasil e o que é ser branco. Né? E o uma outra questão, né, do que é ser sujeito negro e o que é ser sujeito branco, a Lia Weiner, ela vai falar que se uma pessoa, né, vier, de repente, dos Estados Unidos para cá, ela já vai ser lida como, e ela for, na verdade, né, um branco, ela vai ter vários privilégios por ser necessariamente branco, em detrimento da pessoa preta que já está aqui. Então, olha a ideia desse capital, né, dessa dominação simbólica da branquitude. Exato. É a mesma coisa, né? Isso que você está falando, pensando numa imagem para isso, fica pensando em imagem, é a mesma coisa que você receber uma visita na sua casa e a pessoa que manda daí dentro da sua casa. Então vem lá o estrangeiro, né? E ele manda. Sim. E aí o branco, o estrangeiro Chegou branco. Agora. Né? E tem a ver com ideia de território, né? Domina o território. Domina o lugar, domina o espaço, né? Então, né? Já é dono, né? Já é dono, já chega dono, que é isso. E eu gostei muito de você ter abordado, Cá, a ideia do pacto narcísico, né? Porque o silêncio é realmente um pacto. Então, para a gente ter um posicionamento político, porque é um posicionamento político, letramento racial é, de fato, aí romper com essa ideia do pacto. Então, se você é, em alguma medida, né, tá desenvolvendo, está sendo ali, tendo uma atitude racista, é você se pensar e não somente se pensar, é não se calar, é não se silenciar. Exatamente. É realmente falar, né? É falar. Para aquela pessoa que ela está sendo racista. É comprar essa briga, porque é uma briga. Porque a pessoa não necessariamente ela quer ser, ela não está, vamos pensar conscientemente, talvez, né, em alguma medida, sendo intencionalmente racista, mas ela está sendo, porque é uma construção social. Lembrando que tem brancos que vão ser racistas conscientemente, e aí já entra numa questão da supremacia, que é um assunto que daí a gente teria que desdobrar em outras reflexões ainda mais, né, de base ali, de outras questões, e o branco que não quer ser racista, ele está na luta antirracista, mas daí tem um porém, né? O branco, nós brancos queremos o quê? O que normalmente se quer? O títulozinho antirracista, né? O diploma, olha, eu sou antirracista. Gente, isso não existe. Né? Eu aprendi isso no meu letramento racial. Como mulher branca, aprendi que não vai ter diploma no final dessa live. Não vai ter. O que isso quer dizer? Não existe algo como, nossa, a Karina é antirracista. Né? Primeiro, quem tem que falar qualquer coisa a respeito disso é a pessoa negra. Então ele fala assim, olha, a Karina teve uma atitude antirracista em tal momento. Passou aquele tal momento, acabou, começa do zero. Exato. É uma luta diária, começa do zero. Então vamos lá de novo. E vamos pensar, e vamos se colocar, e vamos ter atitudes concretas e reais. Então não tem essa de título. A gente pode pensar assim, que a Karina teve essa atitude antirracista naquele momento, naquele ponto em específico. Então ela vai entrar na luta como uma aliada. Isso é o pensamento da Angela Davis também, que ela faz essa contribuição. Porque mesmo que a pessoa branca ela não queira ser, né, racista, ela vai ter o privilégio da estrutura. E ela vai ser racista. Ela já está sendo beneficiada. Ela já está sendo beneficiada. Então, mesmo que ela não queira, ela vai ter esses privilégios, que a gente fala aí desse capital material, desse capital simbólico também. Então,
É Sim. importante pensar isso, porque você vê sempre, né? Eu não sou racista, né? O pensamento da branquitude, eu não sou, imagina, o meu amigo é. Então, olha, eu fiz isso, pode até elencar um fato, né? Ah, naquele dia, naquela ocasião, eu defendi o meu amigo negro e tudo mais. Mas foi naquele dia, naquele ponto Exato. muito específico, né? A gente pode até pensar, Uhum. mas a estrutura Sim, te beneficia com vários privilégios. exato. E aí a pessoa achar também que porque um dia foi lá e falou na frente de alguém, né, expôs alguém que fez uma piada racista e tal, que ela voltando a essa questão, né? Porque isso está na questão de um pacto com o seu próprio narcisismo, né? O narcisismo do branco, de ser bom. Então ele Sim. faz uma coisa, ele foi Biscoito. absolvido, pagou toda a dívida histórica, né? É biscoito, né? Só além de biscoiteiro, né? Ele já quer pagar toda a dívida histórica com uma Um fala. ato, uma Olha só fala. que poder, né? E nesse sentido, Cá, se a gente pensar de uma fala que ele defendeu, a gente está falando de um outro conceito, também que vem do Uhum. movimento preto, que é o de dar voz à pessoa preta. Uhum. E aí Uhum. vem também da Princesa Isabel, né? Eu estou dando voz, eu estou dando o direito de falar. Aquele sujeito ele já tem voz, Já tem né? voz, já. Anterior a isso, ele já tem Uhum. voz. Ninguém dá voz a ninguém. As pessoas Uhum. pretas elas só não tinham o direito de falar, porque elas estavam aí, né, sobre a ideia do silenciamento. Então Uhum. elas não tinham Sim. como falar, mas elas sempre foram produtoras de conhecimento, produtoras de saber, sempre tiveram voz. Sim. Então ninguém dá voz para ninguém, né? Sim. E sempre for um movimento de resistência e luta. Não é de agora também, né? Que como muitas Não é. pessoas falam, não, agora o movimento negro. Quem é agora, gente? Pelo amor de Deus, o negócio que É vem anterior. já sempre foi, não é? Que é isso, né? Achar, fazer essa suposição, cabecinha da branquitude, fazer a suposição de que o movimento agora que está forte, agora que não sei o quê, já é estruturado e forte há muitos É. séculos. Todas as pessoas pretas que hoje aqui estão, inclusive eu, obviamente, né? Nós somos Uhum, frutos do movimento preto, né? uhum, Frutos do uhum, movimento preto. Então, que nasceu, uhum, obviamente, né, nas senzalas, nós nos tornamos quilombo e hoje nós uhum, estamos aqui, né, em todos os cantos do sim, país. Então, isso é uhum, movimento preto. sim, sim. Isso é luta e resistência, né? Isso é luta e resistência, exato. Uhum, uhum. Ah, então, galera, vocês têm alguma pergunta para fazer aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que Eu tem acho que é uns importante a minutinhos gente aí. pensar uma coisa, eu acho Uhum, que é importante a gente pensar também, cá, nessa ideia estrutural uhum, do racismo, para a gente não ficar pautando somente, né? A ideia de uma dimensão mais individual, mas numa dimensão coletiva, como que eu posso ter atitudes antirracistas? Então, numa uhum. ideia coletiva e estrutural, é quando eu faço, de fato, a defesa de políticas públicas. Porque o racismo Exato. é sobre política. O meu corpo é político, o nosso corpo é político. Tudo é Né? Então, política. tudo é político. Então, quando eu defendo a luta do SUS, eu estou defendendo um movimento antirracista. Porque quem que vai fazer uso do SUS? Né? Na onde que o SUS está? Onde o SUS chega? Né? São para pessoas que têm uma identidade, têm uma origem, têm um pertencimento. Né? Então, hoje a gente vê um desmonte da saúde. Então, vai prejudicar necessariamente qual parcela da população? Então, quando eu faço de fato uma defesa do SUS, eu estou pautando uma ideia também de raça, de política antirracista, né, para que essas pessoas tenham o mínimo de amparo, o mínimo de acesso. Né, e a gente está atravessando um período muito crítico mesmo da pandemia, e que se nós não Uhum. tivéssemos o SUS enquanto uma política pública de saúde, né, a situação seria ainda pior do que já está. Né? Então, defender de fato aí uma política antirracista e pensar a Uhum. branquitude, né? Porque a Uhum. branquitude só faz sentido ser pensada se a gente pensar nessa ideia antirracista. Então, Exato. num sentido coletivo, né, fazer esse link é defender, né, políticas de saúde, defender a educação, porque Uhum. majoritariamente a população negra, ela faz uso o quê? Da educação. Da educação em qual esfera, Pública. né? Não a Uhum. esfera particular, a esfera pública. Então, ser Uhum. antirracista aí nessa prática individual crítica é se repensar, mas pensar também a sua contribuição coletivamente.
Então, se tem algum movimento falando o contrário das escolas, né, da educação pública, contrário aí até mesmo à saúde pública, é um movimento, gente, pautado realmente numa ideia de raça, numa ideia de racismo mesmo, né? Porque aí vai em detrimento da população preta, porque essa população preta, ela realmente está à margem da sociedade, e ela não detém esse capital material para fazer acesso, às vezes, a outros tipos de serviços, né, particulares. É isso aí. A luta antirracista ela é muito transversal, né? Incide em diversos eixos. Não somente essa esfera mais individual, mas também essa coletiva, né? Que perpassa essa discussão. Então, né, galera aí da branquitude, aí os brancos que nos assistem hoje. Se você, branco, faz um discurso político que não é a favor do SUS, da escola pública, você está sendo o quê? Racista. Né? Porque aí fala, né? Vai lá, defende políticas de privatização, sabe assim, coisas que vão afetar a grande maioria da população que está passando por necessidades, que é a população negra, e você vai estar diretamente afetando essa população. Então, né, só falando a mesma coisa que você falou, mas para reforçar. Sim, aumentando, né? Então, o seu voto, quando a gente vota, né? Quando a gente vai votar numa política aí, a gente vai ter, ano que vem, né, galera? Derrubar aí o genocida. Tem que saber como fazer isso, né? Para que você, se você realmente quer ser um aliado da luta antirracista, você tem que começar também daí, por aí, principalmente, né, Anitta? Isso. Consciência política, né? Classe, raça, né? E gênero. Porque as pessoas perguntam sempre, né? Classe, raça e gênero, né? Essa interseccionalidade. Sim. Então as pessoas perguntam às vezes, mas como eu faço para ser? Vamos defender a política pública. Exato. Já é o início, é um princípio. Vamos nos repensar, né? Porque a gente precisa também se repensar, mas pensar também, né, ativamente na minha contribuição social, de que forma eu posso contribuir para esse movimento. Né? Sim, exatamente. Então, quando pontos de partida. Quando se fala assim, eu não gosto de política, não quero saber de política. Se você for branco e estiver me escutando aí, ó, tá sendo racista. Como assim você não vai? Porque justamente essa classe hegemônica da branquitude justamente quer que você não pense, e você também não quer pensar, provavelmente, né? Como branco cheio de privilégios. Né? Então tem que pensar. Não racista, né? Né? Um sujeito inquestionável, para com isso. Né? Então não adianta. Karina, sujeito inquestionável. O sujeito é questionável, imagina. Eu vou fazer um adendo aqui para o nosso diálogo aqui, Karina, para o nosso encontro, sabe por quê? Porque eu ouço muito, gente, mas assim, muito mesmo. Eu acho que é uma realidade das pessoas pretas. Porque quando as pessoas pretas elas falam do lugar dela, que a gente está falando da branquitude, obviamente, né? Mas fazendo um contraponto para pensar a experiência do sujeito preto, eles sempre são taxados como um mimimi. Então tem ali uma desvalorização. Tem uma desvalorização para a experiência de vida deles. E aí, quando tem uma pessoa branca falando, aí realmente eles conseguem acessar o conteúdo. Aí que faz sentido. Nossa, aí starta, né? Opa, peraí, realmente faz sentido pensar naquele sujeito, faz sentido pensar. Né? Então, até isso, a depender de quem está produzindo aquele conhecimento, eu escolho se eu vou ouvir ou se eu não vou ouvir. Ou o valor que eu dou para aquela narrativa. Sim. Então, se é um sujeito branco falando da experiência do sujeito preto, ok. Se é uma pessoa preta falando da própria experiência, é mimimi. Olha a desvalorização, né? Sim. Não é validado essa experiência. Não. E isso também é uma questão de branquitude. Da branquitude. Né? Quem eu vou olhar? Quem eu vou valorizar? Quem eu vou desvalorizar? Veja no seu Instagram, né, pessoa branca? Quem que você segue? Quais as pessoas que você ouve? Quais são os pensadores
contemporâneos que você dá ouvido. Existe Exato. pessoa negra nessa galera aí que você lê, estuda, né? Eu tava falando para a Eneida, né, da minha linha lá do Insta, que eu estou mergulhada nessa questão toda, então eu faço bastante acesso a isso. Por que eu estou falando isso? Então, que a gente tem que mergulhar na luta mesmo. Porque na minha concepção não existe uma luta que não seja racista, antirracista. Se a gente não pensar no racismo, não tem democracia, não tem nada, né? Não tem, não tem. Não tem nada. Precisa partir daí, né, Karina? Uhum, Esse é o ponto sim. de partida principal. Lembrei de, É. de uma fala, acho que contribui aqui, né? No Uhum. sentido nesse eixo mais individual. Que eu ouço Fala. muito e eu já reproduzi essa fala. Aquela ideia do feito nas coxas. Quando a Uhum. gente vai acessar uma dimensão ali mais individual, né, a gente usa várias falas, né, que a gente foi construído nessa estrutura racista. Então a gente fala, feito nas coxas, que significa feito de qualquer jeito. Mas esse feito nas coxas remonta uma ideia de escravização. Né? Então ressoa aí, vamos pensar assim, uma experiência de 300 anos atrás, onde as pessoas pretas, elas moldavam as telhas das casas, né, nas coxas. Então, Uhum. quando a gente fala aí de pensar e ter um comportamento, uma conduta antirracista, a gente tem que repensar até mesmo aquilo que a gente foi acostumado e a gente aprendeu a falar. Saber essa origem. Que aí quando a gente liga o símbolo, né, com o significado, a gente deixa de falar. A gente não fala mais. Sim, sim. Isso não somente, né, do feito nas coxas, porque tem tanta coisa, né? A gente vai falar o Sim, criado sim. mudo, né, que veio também, entre Sim, outras falas que são muito racistas. Até sim, mesmo a ideia de sim. cabelo, né, cabelo bom, cabelo ruim. Se a gente pensa Uhum. numa problemática que você até citou, né, Karina, do início da live, da superioridade, tem a ver com uma superioridade estética também. Então, se a gente digita lá no Google, né, cabelo bom, vai aparecer um cabelo crespo. Talvez eles tenham mudado agora essa ferramenta de busca e pesquisa. Mas Uhum. aparecia um cabelo loiro, aparecia um cabelo liso, e não necessariamente um cabelo Sim, crespo, né? sim, Que é né? lido como cabelo ruim. O algoritmo é racista, né? Porque é construído em cima da estrutura do pensamento da branquitude, vamos dizer assim. Então, ele logo, por ser construído dessa maneira, né, ser pensado, vai ser racista, não tem como não ser. Aí é que tá. Para não ser, é a luta diária, é a consciência, é o letramento racial, né? Na internet, se vocês digitarem lá branquitude, você vai poder seguir páginas. Tem a Isabel Acioli que faz curso sobre isso, né? Nós fizemos o curso da Isabel Acioli que fala sobre branquitude. A Geisa também é uma pesquisadora, né? Que está sempre junto lá com a Isabel também, falando sobre racismo, falando sobre branquitude. A gente está indicando aqui para que vocês entrem nessas páginas dessas mulheres, né? Eu gosto muito de indicar a Isabel mesmo, assim, ó, porque a partir dela você vai ver todo, você se ramifica em várias outras coisas, né? Você entra lá e você clica, lá você vai vendo, ela indica a leitura, ela faz formação, né? Então, a luta antirracista e o lugar do branco por favor, gente, quem criou o racismo foi o branco, então a gente tem que se pensar, né, nessa questão da branquitude aí É o e branco fazer que tem um. que lidar com isso, né? O branco que lute. Exato, A Grada Quilomba exato, fala isso, né? Quem exato. criou o racismo foi o branco. Ele precisa lidar com isso. Uhum, sim, Precisa se haver com isso, né, Karina? sim, Entrar sim. em contato mesmo, né? É. E entrar em contato, além de ficar fazendo diariamente autocríticas, observações dessas que a gente está falando, é buscar o letramento racial, né? E aí, galera, a gente já está chegando aqui no finalzinho da live. Vocês têm alguma coisa para perguntar? O que vocês, né? A gente já está partindo para os 5 minutos finais aí As do dia pessoas de estavam hoje. contribuindo aqui conosco e a gente não se atentou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Né, que essa temática branquitude ela é fundamental na luta antirracista, né? Exato.
E aí também, né, Karina, pensando de novo na gente, no nosso encontro aqui, né? Até a Uhum, forma como as pessoas podem recepcionar esse conteúdo pode vir para uma outra dimensão interna. Porque, de novo, né, pensando nessa ideia de raça, tem uma pessoa branca falando, tem uma pessoa preta também falando, dialogando, simultaneamente. Então, uhum, até mesmo pensando aí num construto mais subjetivo, às vezes o acesso é diferente. uhum, Porque, de uhum, novo, a gente está pautando uma ideia de raça. Então, o tempo uhum, todo a gente está falando de racismo. Aí uhum. eu já ouvi muitas pessoas falar, mas tudo é racismo. Ah, então Tudo é tudo é racismo. racismo. Ué. Tudo é racismo. Quando você pega o. Porque é isso mesmo, quando você pega o fiozinho, porque daí o povo branco, né, a galerinha branca, fica falando que é antirracista. Aí pega lá, é racismo, tudo. Ah, então tudo é racismo? Puxa o fiozinho do racismo, você vai ver. Eu puxei esse fio, ó. Tá vindo aqui, ó, batendo na minha cara até hoje, hein? Puxando e pá! Porque vem tudo, né? Tem Puxa o fio, tudo. você vai ver que tudo tá. A sociedade, né? Quem que fala isso? É a Grada Quilomba também? Agora eu não vou lembrar. Que fala, né, porque se tira o racismo, como ele é estrutural, toda a sociedade desmonta. Eu acho que é a Lia, A Lia a Weiner. Lia, a Lia Weiner que fala. A Lia Weiner. Se puxa, se tira o racismo, porque as pessoas acham também que é igual tirar óculos, né? Ai, tirou o racismo, acabou. Não, não é assim, gente. Por ser estrutural, a hora que tirar e tem que tirar, vai vir abaixo tudo. Porque tudo está estruturado em cima do racismo. Então, tudo é racismo, sim, tem que falar sobre isso toda hora, sim. Pronto, Sim, é. sim. E Ela porque é os fala isso e desdobramentos, né? ela fala isso e ela vai assim trazer para um lado mais próximo para a gente pensar a sociedade, é que quem é aquela pessoa ali que está dentro, se você precisa sair para trabalhar, quem que é a pessoa que vai limpar a sua casa para que você vá Uhum, trabalhar? E aí você vai chegar na sua casa, obviamente, vai receber o seu lar todo limpo, todo organizadinho, todo maravilhoso. Mas quem que foi lá e uhum, fez esse serviço? Né? Hoje a gente está passando por uma experiência, um período de pandemia, né? Qual que é a população que, na maioria das vezes, não consegue ficar em home office? Ela precisa ir para o trabalho de uhum, lotação, precisa entrar no transporte público, né? E elas vão uhum, que desenvolver o trabalho operacional. Elas não vão, elas, na maioria das vezes, elas não vão desenvolver um trabalho aí voltado mais para uhum. a área intelectual, enfim, tem também, obviamente, mas eu estou falando na maioria das vezes é a pessoa preta. Então, se a Sim, gente sim. tira o racismo da base, a gente vai ter que aprender diferente, a se relacionar de uma maneira diferente, numa estrutura social diferente. Totalmente diferente. Totalmente Né? É, um, diferente do no- que está é, agora. é, é, o- é aquilo que você fala, que eu acho tão legal, amiga, que é do nova base civilizatória, Ah, sim. Essa que é proposta, na da, verdade, é da Djamila da Ribeiro, né? Jamila Ribeiro. Exatamente. Pensar uma outra forma civilizatória, né? Outros moldes civilizatórios, que não esses, Uhum, pautado numa ideia da uhum. branquitude, dessa Sim, superioridade. sim, sim, Sim. E aí com funciona certeza. diferente, né? Uhum. Tem que funcionar diferente, né? Precisa, né? Tá? Se não funcionar diferente, estamos totalmente já fracassados enquanto sociedade, né? Nesse sentido. Enquanto seres humanos, assim, pelo amor. Pelo amor da deusa, gente. Vamos pensar, Pelo né? amor. Pelo Eu acho que amor da deusa. o silêncio do final da nossa live, eu acho que ele é. Ele fala muito, né? Ele diz muito, né? Talvez seja uma live Sim. muito reflexiva para a gente poder Sim, sim. se pensar e se repensar, né? Qual que é o meu Isso. papel, né? Se eu sou um sujeito branco, qual que é o meu papel nessa estrutura para ser É, antirracista? eu acho que o principal recado que a gente gostaria, né, de deixar hoje é, por favor, letramento racial, né, para a galera branca aí, né, se colocar aí, se racializar, então saber que é da raça branca e o que significa isso, né, e começar todo um processo de desconstrução, né, e gente, ó, 20 segundos para acabar, né, nosso tempinho aqui juntos. Obrigado e vai ter mais, né, Eneida? Exato. Mês que vem estaremos aí de volta. Com É, outro tema também importante, né?
Sim, a gente vai falar e a gente ainda não definiu, na verdade, né? Tema. Fiquem atentos lá na nossa página, Coração Na nossa Coletivo. página. Beijo. Exato.